Melchior e Rouanet ao Brasil, criando mesmo. Essa tarefa, evidentemente, é facilitada quando o autor se chama, por exemplo, Stefan Zweig, que escreveu sobre o Brasil e morreu em Petrópolis. O Thomas Mann, filho de uma brasileirinha de Paraty. O Bernanos, que passou boa parte da guerra refugiado no Brasil. Nós abrasileiramos nosso autor, que se torna assim um pouco nosso compatriota. Criamos com isso alguma simpatia em nosso público, utilizando um artifício de sedução que a antiga retórica chamava captatio benevolência. Mas parece difícil aplicar essa técnica aos dois pensadores que figuram no título desta palestra. Adorno, nasceu em 1913 e falecido em 1969, e Kierkegaard. Portela, Kierkegaard, sim, eu confirmo inteiramente o acerto da sua pronúncia. Kierkegaard nasceu em 1813 e falecido em 1955. Sem dúvida, podemos procurar um ponto de contato na mera influência desse filósofo no Brasil. A doutrina de Kierkegaard chegou ao Brasil na vaga existencialista que também trouxe consigo Heidegger e Sartre, e foi muitíssimo lida pela juventude brasileira de pós-guerra. Adorno foi um autor cult, cujo prestígio vinha em grande parte de sua obscuridade. Quanto mais incompreensível, mais prestígio dava a leitura desse autor. Ele foi lido com avidez pelos jovens que frequentavam a praia de Ipanema nos meses que antecederam ao golpe militar de 64. Precisamos algo mais para demonstrar o lado brasileiro dos dois filósofos? Precisamos sim. Falta a dimensão pessoal. A ligação pessoal de Adorno com o Brasil é indireta, mas para mim de grande significado afetivo. Ele nunca foi professor na USP, como quase aconteceu com seu amigo Walter Benjamin. Pouca gente sabe que o Walter Benjamin quase escapou ao destino que ele teve que enfrentar depois ao atravessar a fronteira da Espanha, porque o contrato dele, o pedido que ele tinha feito de vir para a USP estava já extremamente bem encaminhado. E amigos meus, e eu próprio participei um pouco, conseguiram, fazendo uma busca nos arquivos da USP, descobrir uma troca de correspondência sobre a possível vinda de Walter Benjamin no Brasil. Então, dizia eu, ele nunca foi professor na USP, como quase aconteceu com seu amigo Walter Benjamin, mas foi professor em Frankfurt, professor de uma pessoa que se encontra hoje nesta sala, a quem devo tudo que sei sobre a teoria crítica. Passadas 4 décadas, Bárbara Freitag continua interessada nesse tema, sobre o qual organizou recentemente a Tempo Brasileiro, uma coletânea de ensaios intitulada Adorno 100 anos. No que se refere a Kierkegaard, a dimensão pessoal é fornecida pelo fato de que o filósofo era compatriota e parente, pelo lado materno, de Peter Wilhelm Lund, o mesmo que fez escavações paleontológicas em Minas Gerais e descobriu o homem da Lagoa Santa. Os dois primos se escreviam, um na Dinamarca e o outro no Brasil. Mas quem tinha um interesse enorme por toda essa temática era outro dinamarquês, o romancista Henrik Stangerup. Ele esteve no Brasil, onde trabalhou num filme intitulado Erasmus Montana, baseado numa peça de Holberg, comediógrafo dinamarquês, muito citado por Kierkegaard. No Brasil, Stangerup colheu materiais para escrever um dos seus maiores sucessos, O Caminho de Lagoa Santa, publicado em 1981 e já traduzido em português. O romance, quase todo passado no Brasil, menciona com grande frequência o nome de Kierkegaard. Outra curiosa convergência com o Brasil foi produzida quando Stangerup e o historiador britânico Poole resolveram publicar uma coletânea dos textos literários de Kierkegaard. Segundo informa Poole, os dois colaboradores passavam horas combinando os detalhes do seu trabalho e intermináveis caminhadas por uma rua de Paris, a Rue de Passanot, onde na época residia Stangerup. Poole não diz o número, mas esclarece que durante a ocupação tinha sido, uma determinada casa, tinha sido o quartel-general da Gestapo. Acontece que a casa ao lado era o número 40, um prédio sem nenhum interesse arquitetônico especial. James Zeta, não é por causa disso que eu fiz uma referência
a essa casa, portanto. Quem morava nessa casa era o grande amor da vida de Joaquim Nabuco, Afonso Eufrásio Teixeira Leite. Exatamente ao lado dessa casa, que foi o quartel-general da Gestapo. Encruzilhadas, coincidências, cruzamentos, no sentido de Baudelaire e de Breton. Encruzilhadas noturnas, ligando o passado ao presente, o amor à tortura, a barbárie da escravidão à barbárie do nazismo. Paris ao Rio, numa trajetória em que não se sabe mais qual era a cidade tropical e qual é que Walter Benjamin chamou a capital do século XIX. Mas como para o Flaner toda a cidade é sempre exótica, sobretudo quando se trata de sua cidade natal, e como o número 40 da Rue de Bassanot tem um muro revestido de era, exatamente como a casa de Vassouras, onde Eufrásia passou a infância, podemos conjecturar que para os dois Flaner, que bem entendido nunca tinham ouvido falar nem em Nabuco, nem em sua noiva, a cidade misteriosa era Paris, o longe trazido para perto, como na época das exposições universais, que os citadinos podiam observar em Paris, transformada em cidade exótica, neves tibetanas e florestas amazônicas. Falar da relação entre dois pensadores, um dos quais produziu uma interpretação do outro, significa fazer duas coisas. Por um lado, o expositor precisa examinar essa interpretação, desvendando os pressupostos do intérprete, seus a priori culturais, seus condicionamentos ideológicos. Por outro lado, ele precisa investigar em que medida o próprio intérprete foi influenciado em sua obra posterior pelas ideias que ele descobriu no interpretado. É o caso exemplar da relação entre Adorno e Kierkegaard. Adorno interpretou Kierkegaard segundo uma ótica marxista muito particular, que tentava afastar-se do materialismo histórico ortodoxo, na linha do que veio a ser conhecido como o marxismo ocidental. O Melchior escreveu um livro sobre esse tema do marxismo ocidental, na linha do que veio a ser conhecido especificamente com o nome de Escola de Frankfurt. A tarefa, no caso, é examinar a validade dessa análise. E depois impõe-se fazer um movimento inverso, procurando na obra posterior de Adorno os ecos do pensamento de Kierkegaard. Então essa é a dialética de que nós gostamos tanto, Marco Lucchesi. No primeiro caso, Kierkegaard é objeto de interpretação, e no segundo é fonte para a compreensão do pensamento de Adorno e da teoria crítica em geral. Então, o moralista condena o que o antigo esteta adorava. Adorno prossegue sua crítica salvadora, citando uma passagem em que um ético zomba de um esteta. Diz o ético, aspas, se tudo que você tem a dizer é que não suporta mais nada disso que existe, você deveria, procurar um mundo melhor. Fecha aspas. E Adorno conclui. Aquilo que de modo tão zombeteiro o ético censura no esteta é contudo que este possui de melhor, como célula de um materialismo que procura sempre um mundo melhor, não para esquecer sonhando um mundo existente, mas para mudá-lo, graças à força de uma imagem cujos contornos se realizam em cada momento dialético de modo corporal e unívoco. A consequência dessa imagem é a esfera estética de Kierkegaard. A arte como coisa da qual devemos fugir e a arte como aquilo que temos que considerar irrenunciável. Qual o valor atualmente da interpretação de Kierkegaard realizada por Adorno? A meu ver, sua principal fragilidade, que é também literária e filosoficamente sua maior virtude, é o método de atribuir a Kierkegaard intenções políticas inconscientes, fazendo desse arquiconservador um marxista avant la lettre. Dito isto, a análise de Adorno é, sem dúvida, a tentativa mais bem-sucedida de compreender Kierkegaard segundo as categorias do marxismo não reducionista. Em nenhum momento Adorno diz que a filosofia de Kierkegaard é uma superestrutura ideológica, o que reduziria seu pensamento a um simples epifenômeno das condições materiais. Ele se limita a apontar por uma relação de analogia ou de isomorfismo, portanto sem caráter causal, entre certos aspectos sociais e certas manifestações da cultura, como a que ele estabelece
entre a filosofia da interioridade e o interior burguês. Outra crítica, esta sem caráter político, é de que Adorno teria tratado as obras de Kierkegaard como se todas representassem desdobramentos coerentes de um pensamento único, deixando de lado uma das principais características formais de sua técnica de apresentação, a ficção de que cada uma seria escrita por um autor diferente. Assim, o primeiro grande sucesso intelectual de Kierkegaard, é assinado por Victor Eremita. Temor e Tremor, outra obra, é assinado por Johannes de Silêncio. Outra obra, O Conceito de Angústia, é assinado por Vigílios Raufniensus. E, finalmente, Migalhas Filosóficas, o mais importante dos seus livros de velhice, de maturidade, Migalhas Filosóficas, é assinado por Johannes Climacus. Segundo os críticos, ignorar esse artifício da autoria múltipla falsifica Kierkegaard, que pretende justamente dissociar-se da unidade espúria do sistema, mostrando-se a seus leitores em toda a riqueza de suas contradições. Conversando com Cleonice Berardinelli sobre a óbvia semelhança que existe nesse ponto entre Kierkegaard e Fernando Pessoa, dei-me conta da importância crítica de distinguir entre pseudônimos e heterônimos. Os primeiros, pseudônimos, são nomes falsos, e os segundos são literalmente nomes de outros, heterônimos. Kierkegaard trabalha com pseudônimos, Fernando Pessoa com heterônimos. Neste parece haver realmente o que Lacan chamaria talvez de espátula, uma cisão do eu, sua divisão em vários outros, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiros, Bernardo Soares, e o próprio Fernando Pessoa, uma espécie de heterônimo de si mesmo. Parece ser apenas um desses outros, no qual o próprio Fernando Pessoa parece ser apenas um desses outros, sem nenhum privilégio ontológico com relação às demais figuras da heteronímia. Já que Kierkegaard, não. Este é a pseudonímia, usando nomes supostos, como agente secreto, que às vezes ele dizia ser codinomes, diria o SNI alguns anos atrás. Ele usava codinomes porque, sem se expor com isso a nenhum processo de desintegração do eu, porque tem plena consciência de estar utilizando uma simples ficção metodológica destinada a ilustrar o caráter múltiplo e paradoxal da existência. Se isto é verdade, não parece que Adorno tenha cometido um erro de interpretação muito grave, atribuindo a um só e mesmo filósofo, Kierkegaard, obras assinadas por autores diferentes. Johannes de Silêncio, Victor Eremita, Johannes Climacus, etc. Bem, falta agora dar, não vou dizer a volta por cima, mas voltar, prosseguir invertendo o movimento dialético, o segundo passo. Não mais examinar a contribuição que Adorno fez de Kierkegaard, mas examinar a contribuição dada por Kierkegaard ao pensamento de Adorno. Essa contribuição só se tornou frutífera depois que a tese de Adorno desencantou, para usar um termo que a Bárbara gostaria, um desencantamento, demistificação, depois que a tese de Adorno desencantou a filosofia de Kierkegaard, fazendo por ela o que Marx fizera pelo idealismo de Hegel. Assim, Adorno teria rompido o invólucro místico de Kierkegaard, liberando seu, aspas, núcleo nacional. Feito isso, as ideias do pensador dinamarquês constituíram uma das fontes mais importantes para a formação e desenvolvimento da teoria crítica. Entre essas ideias, a mais decisiva é a importância da individualidade. Não se esqueçam da frase fundamental de Kierkegaard: a interioridade é a verdade é a interioridade. Entre essas ideias, a mais decisiva é a importância da individualidade, crescentemente sabotada pelos dois totalitarismos rivais que estavam esmagando o sujeito, o nazismo e o stalinismo, aos quais se agrecia a despersonalização advinda da sociedade de massas nos próprios países democráticos. Contra essas tendências, a interioridade kierkegaardiana, devidamente laicizada, parecia oferecer um santuário extraterritorial. Mais que um refúgio, a interioridade podia ser o lugar de uma resistência. A inner emigration, a imigração interna,
a recusa radical e absoluta do sujeito de mitmachen, de colaborar com o inimigo externo. Foi a luta travada pelo pintor Emil Nolde, a dar crédito ao romance Dort Stunde, de Siegfried Lenz. Nessa luta pela livre subjetividade, Adorno atribuía à arte um papel decisivo. Ela era uma, aspas, promessa de felicidade, promesse de bonheur, como ele gostava de dizer, citando Stendhal. Reconhecemos nessa prioridade o privilégio que, apesar de todo o seu rigorismo moral, Kierkegaard reconhecia à esfera estética. A angústia com desindividualização é um leitmotiv do pensamento de Adorno. Ele recorda, nostalgicamente, a época em que o processo de socialização se fazia pelo jogo das instâncias psíquicas no próprio indivíduo, num trajeto que podia levar à formação de personalidade autônoma. Hoje, não. O processo de gestão das consciências se tornou demasiadamente importante para ser deixado à contingência do psiquismo individual. A administração do consenso é feita diretamente pelo todo social. Numa troca de correspondência com Walter Benjamin, Adorno censura por ter defendido a existência de sonhos coletivos. Para Adorno, a ideia do sonho coletivo é uma fantasmagoria junguiana. É uma noção mítica, porque apesar de todas as interações entre a realidade exterior e a cena onírica, quem sonha é sempre o indivíduo. Adorno não está fazendo com isso uma apologia do individualismo, mas, segundo ele, nessa carta para Benjamin, o indivíduo burguês deve ser aufgehoben, transcendido dialeticamente, e não wegmitiert, dissolvido no mito. Transcendido dialeticamente, mas não dissolvido no mito. A salvação do particular é uma ideia fixa em Adorno, quase tão obsessiva como em Kierkegaard. Para este, é uma salvação no sentido religioso, já que a relação com Deus, com a ira de Deus, com o tribunal de Deus, é sempre uma relação com o indivíduo. Para Adorno, salvar o particular significa defendê-lo das investidas do sistema. Nos dois casos, uma atitude de rebeldia contra Hegel. Kierkegaard quer salvar o particular, rompendo com a filosofia especulativa que afasta do concreto. Adorno quer salvá-lo, rompendo com a totalidade, categoria hegeliana muito cara a Lukács, mas que não por acaso tem a mesma raiz que outra palavra, totalitarismo. Por isso, Adorno corrige a frase de Hegel: Das Ganze ist das Wahre. O todo é o verdadeiro. Para essa correção, das Ganze ist das Unwahre. O todo é o falso. Gostaria de encerrar essa palestra resumindo um texto intitulado A Idade Presente. Nossa época, diz o autor, é caracterizada pelo nivelamento. Uma época apaixonada destrói e derruba tudo em nome da ação. Uma era desapaixonada nivela tudo. É a nossa época, a época do nivelamento universal. A revolução é ruidosa, como um vulcão em erupção. O nivelamento é silencioso, matemático, é um silêncio mortal, em que se podem ouvir as batidas do nosso coração. O nivelamento não tem líderes, porque o líder se destacaria e escaparia ao nivelamento. O nivelamento é a vitória da abstração sobre o indivíduo, e nisso desempenha o papel do destino na antiguidade. O nivelamento busca a igualdade a todo preço, ao contrário do mundo antigo, em que o homem buscava sobressair pela virtude, pela arete. O indivíduo que nivela é ele mesmo engolfado pelo nivelamento. E mesmo quando acha saber o que está fazendo, as pessoas que constituem a massa não o sabem. Assim como o entusiasmo coletivo produz um excedente que não vem do indivíduo, há também um excedente no caso do processo de nivelamento. Um demônio é invocado, sobre quem nenhum indivíduo tem qualquer poder. E embora o indivíduo que nivela possa com isso ter um prazer momentâneo, ele está ao mesmo tempo assinando sua sentença de morte. O entusiasmo pode terminar na catástrofe. O nivelamento é a catástrofe, a destruição do indivíduo. O nivelamento não se limita a uma só nação, ele é global. Mas para que se dê um nivelamento, é preciso produzir um fantasma, uma abstração monstruosa, uma miragem, o público. Maiorias ou minorias são compostas de pessoas concretas, mas o público não. O público é uma abstração. E quem cria o público? O jornal, o grande indutor de nivelamento.
Essas palavras constituem a síntese mais completa da teoria de Adorno sobre o nivelamento extremo. Marcuse, como vocês já reconheceram nessa altura, falaria na unidimensionalização. O nivelamento extremo, dizia eu, caracteriza a moderna sociedade de massa. Não falta nada nessa descrição que eu acabei de resumir. Nem a referência à psicologia coletiva de Freud, que descreve o desaparecimento do indivíduo na massa, há até uma pequena alusão profética ao nivelamento provocado pela globalização. E para não decepcionar os que não gostam da Rede Globo, não está ausente nem mesmo uma crítica à imprensa. Hoje falaremos em mídia, como inventora do público e veículo do nivelamento. Mas onde está mesmo essa passagem de Adorno, que eu acabei de ler? Em nenhuma parte, porque ela não está em Adorno. E sim Kierkegaard, nascido 90 anos antes de Adorno. Obrigado.